Vamos usar então nesse vídeo um exemplo para a gente calcular o valor da resistência elétrica comparando duas situações, né? Essa aqui é a segunda lei de Ohm. Diz o seguinte: um condutor de comprimento L e diâmetro D possui resistência R1. A resistência R2 de outro condutor de mesmo material, mesmo comprimento, e o dobro do diâmetro do primeiro condutor vale quanto comparado com R1? Então vamos dar uma olhada nessa figura aqui. No primeiro condutor você tem um certo material que apresenta esta letrinha que se chama resistividade, ok? É uma característica da resistência ou da passagem da corrente elétrica por este condutor feito desse material. E ele diz que este condutor ele tem comprimento L e tem diâmetro D. O segundo condutor, que apresenta a resistência R2, ele é de mesmo material. O que isso quer dizer? Em relação à característica da resistência, é igual ao do primeiro condutor, a resistividade é igual. Ele tem o mesmo comprimento do primeiro condutor, o mesmo L, porém o dobro do diâmetro do primeiro. Então, se o primeiro tinha diâmetro D, o segundo condutor tem diâmetro 2D. Ele está querendo saber se aqui a resistência é R1, esta resistência desse segundo condutor vai valer quanto comparado à do primeiro resistor. Vou apagar esse quadrado aqui. Bom, a gente está lidando com a segunda lei de Ohm, que diz que o valor da resistência de um condutor ela depende de três parâmetros: da resistividade do material que é feito esse condutor, depende do tamanho do condutor e depende inversamente da espessura, ou seja, da área desta seção, da espessura desse condutor, ok? Resistividade do material, comprimento do fio e área da seção do fio, ok? Se a gente for considerar que esse resistor, esse fio, ele é como se fosse um cilindro, esta área aqui é a área de um círculo, né? E se você lembra bem, a área de um círculo, ela é calculada por π vezes o raio do círculo ao quadrado, tá bom? Como nessa questão ele falou em diâmetros, o raio é a metade do diâmetro. Então a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, calculando em termos de diâmetro, seria π vezes a metade do diâmetro ao quadrado, ficando π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Até aqui tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a fazer as características do primeiro condutor. Baseado então na segunda lei de Ohm, qual vai ser o valor da resistência do primeiro condutor? Ρ, resistividade, L, comprimento, e a área sobre a área da seção transversal, que é π, diâmetro ao quadrado sobre 4, como a gente acabou de ver. Ajeitando essa fração aqui, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, o 4 sobe e o πd ao quadrado fica embaixo, ok? Então, a resistência do primeiro condutor vale 4 vezes ρ, comprimento, sobre πd ao quadrado. Para o segundo condutor, o que mudou? A resistividade não muda, o comprimento não muda, o que muda é o diâmetro. Então vai mudar só esta área aqui embaixo. Ficando assim. Ρ, comprimento e área, sendo que a área é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Lembrando que este diâmetro desse segundo condutor, eu vou chamá-lo de 2D, que é o dobro do diâmetro do primeiro condutor. π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Olha a formulinha aqui. Onde este diâmetro vale o dobro do primeiro. Eu chamei o primeiro de D, vou chamar esse agora de 2D. Essa conta fica, jogo 4 para cima,
multiplicando ρ vezes L. Embaixo fica π vezes isto ao quadrado, dando 4D ao quadrado. Simplificando os 4 aqui, a gente chega no valor da resistência 2. Ρ, L de comprimento, πD ao quadrado. Ele quer uma comparação da segunda resistência com a primeira resistência. Então vamos adiante. A resistência 1 é 4 vezes este valor, ρL sobre πD ao quadrado. Só que este valor ρL sobre πD ao quadrado é exatamente o valor da resistência 2. Então, no lugar disto, eu vou colocar quem? Resistência 2. Ok? Então, ficando R1 igual a 4 vezes R2. Essa resposta não tem R1 igual a 4 vezes R2 escrito dessa forma. Então, eu vou inverter. R2 é igual a R1 sobre 4. Ok? Gabarito letra C.